que eu considero importante, a gente, assim, só deixando como observação, nós temos, né, o Pedro, né, que está participando e vem, né, deixando uma ótima contribuição, né, ótimos comentários e, né, comentários muito alinhados com o que nós, né, de fato, defendemos, ou seja, ele chegou muito bem, né, na participação ao vivo. E tem aí o Fábio, né, que está comentando bastante, fazendo bastante pergunta no chat. E ele também, aos poucos, né, ele vai, ele se aproximando mais, ele vai também poder entender, né, entender que a gente busca a coerência, a verdade, anunciar, nesse caso, a verdade e trabalho em errado, em grupo, né? Um grupo que é que são membros que compõem o corpo de Cristo. Então, assim, nós seguimos Jesus Cristo, entendeu? Seguimos Jesus Cristo. Só que nós temos que entender que... Travou aí, vai? Travou aí? Não, estamos aqui, estou escutando. Tá. Tá, é assim, temos que entender que no corpo de Cristo tem coordenação. O que Paulo fez? Paulo, ele trouxe coordenação. O que Pedro fez? Pedro trouxe coordenação. Isso indica eu ser condicionado por Pedro? Não. Isso indica eu ser condicionado por Paulo? Não. Agora, se Paulo está baseado no ego dele, ele não está baseado naquele que é a centralidade de tudo que ele anuncia, aí sim, eu estou sendo condicionado. Então, se eu sigo, é como está em Efésios capítulo 5, versículo 1 e 1 Coríntios 11, versículo 1, né? Sede, pois, meus imitadores de Cristo. Ora, o foco é Cristo. Então, se eu imito Paulo, eu imito Cristo. Se eu imito Pedro, eu imito Cristo. Se eu imito o professor Aki, eu imito Cristo. Se eu imito o professor Cine, eu imito Cristo. Se eu imito Pedro, que está aqui, eu imito Cristo. Henrique, é Cristo. Logo, a centralidade é Cristo. Então, essa indagação que o Fábio fez, ela tem muito a ver com a indagação dos desengrejados. Não podemos ter mestres. E é um equívoco, né? Um grande equívoco dos desengrejados, que inclusive, né, muitos deles, né, estão sendo fortemente refutados, passando vergonha até por Bíblias, né? Até por pastores, porque não tem como defender isso. Jesus não defendeu isso, Jesus não foi contra isso, nenhum dos apóstolos foi contra isso, né? Então, no corpo de Cristo tem coordenação, e sem coordenação fica uma bagunça, uma anarquia. Então, não seguimos leis de Moisés, nós seguimos a lei da consciência, que é baseada, centralizada em Cristo. Só que, mediante esse processo, como é uma escola, tem regras. Não era para ter? Não era. Só que, como tem pessoas que estão em processo de evolução, infelizmente é necessário. Se todos fossem evoluídos, não teria. Não teria regras para alguma coisa. Só que, infelizmente, cada um tem um grau de evolução. Um está 0 a 100, um está 10, o outro está 30, o outro está 40, o outro 60, o outro 80. Quer dizer, imagine cada rostinho
com esse nível de evolução se não tiver uma coordenação, né? Quer dizer, se o reino Sextra é organizado, então o reino Dextra, que é perfeito, vai perder para a Sextra? Qual é a coerência nisso? Então o reino das trevas é organizado e o reino da luz é uma bagunça. Ninguém sabe quem é quem, é tudo de qualquer jeito, é tudo uma. Não é liberdade, é uma libertinagem. Quer dizer, as trevas, de fato, então, nesse caso, se assim fosse, então fazer o errado, ser injusto, tá bom, então. Então eu vou errar, eu vou usar até aquele termo, né? Peca forte, irmão. Peca forte e vai ser feliz.